Boa tarde, crianças. Começamos aqui nossa semana com aula de português e hoje capítulo novo. E a abertura desse capítulo, onde nós tem o tema A Natureza Agradece. O que será que a natureza agradece? A nossa forma de vida que preserve a natureza, os nossos modos, as nossas maneiras no dia a dia que preserve a natureza. Então vamos lá. A Terra, a este planeta que amamos, há milhões de anos formado, é o nosso planeta Terra, planeta por nós habitado. Gente, se somos os habitantes desse planeta Terra lindíssimo, nós somos o responsável por eles, assim como somos responsáveis pela nossa casa. Então, planeta Terra é a nossa casa. Nós encerramos o outro capítulo em que estudamos, vamos revisar um pouquinho, os textos narrativos. A gente viu que é uma narrativa, a gente viu que é um texto informativo, aquele que vai te dar alguma informação sobre dados. Para isso ele usa os gráficos, os infográficos, para passar essas informações a respeito de algo que está acontecendo. Por exemplo, nós avaliamos os animais em extinção. E também vimos um poema. A gente pincelou, né? Um poema, o ABC da vida. E vamos lá. E quanto à gramática, nós vimos a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. E aí descobrimos que se a palavra tiver uma sílaba apenas, como sol, ela é monossílaba, uma sílaba. Lua, duas sílabas, então é uma palavra dissílaba. Estrela, trissílaba, ela tem 3 sílabas, então ela é chamada de trissílaba, de três sílabas. Universo, então ela tem 4 sílabas, ela é chamada de polissílaba, que são a partir de 4 ou mais sílabas. Então vamos lá. Também vimos os substantivos. Tem várias maneiras da gente classificar os substantivos, tá? Tem várias formas, pelo gênero, se é masculino ou feminino, singular ou plural, e outros. Mas nós vimos também que o substantivo ele pode ser simples ou composto. Simples quando ele é formado por uma palavrinha só, um nome apenas. Cavalo é uma palavra só, um nome formado por uma palavra só. E composto quando ele é formado por 2 ou mais palavras, como por exemplo, cavalo marinho, estrela do mar, girassol. Então são formados por nomes formados por mais de uma palavra. É um substantivo composto. Ótimo, depois de revisar isso, vamos lá botar o pé nesse novo capítulo, e vamos fazer uma leitura de gráficos e infográficos. Então, vamos aí ficar feras nos gráficos. Nós temos vários gráficos, né? Eles podem ser apresentados de barras, o gráfico em disco. Nós temos vários gráficos, os infográficos, mas a gente tem que saber fazer a leitura de todos eles. Então, vamos lá para a página 54? Bom, nos foi apresentado lá no primeiro capítulo a Carta da Terra. E a Carta da Terra traz vários conselhos para vocês. Nós já vimos 2 para as crianças. E agora vamos lá para o terceiro conselho da Terra para as crianças. Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece: água, terra, ar. E defenda a ideia de que todos têm direito a esses bens materiais. Naturais. Então, olha só, gente, o que a terra nos oferece? Os elementos essenciais à vida: a água, o ar, a terra onde cresce
o nosso alimento. E todos nós temos direito a isso, todos nós temos direito à vida, então nós temos direito aos elementos essenciais. Então nós temos que cuidar deles. Vamos lá sobre a água? Você sabe como a água é distribuída no planeta Terra? Ó, distribuída quer dizer a água. Quais as águas que a gente tem, os tipos de água que a gente tem no nosso planeta, onde tem essa distribuição, onde tem mais água, onde tem menos água, você sabe? E qual a forma de água? Vamos ler? Então vamos lá. O planeta é composto por rios, lagos, mares e oceanos. E essa água não é igual em todos esses lugares. Essa água é diferente. A água dos lagos é diferente da água dos mares e oceanos. Sabia disso? Então vamos ver. Nos rios e lagos temos o que chamamos de água doce. Então essa água que a gente toma é chamada de água doce. Já sentiu aí açúcar? Não, né? Então, esse doce, na verdade, essa água tem sais, mas a gente não consegue sentir esse sal. É uma quantidade muito pequena de sais. Por isso, é chamado de água doce, porque, em comparação, a água que é encontrada nos mares e oceanos, ela é água salgada, porque a gente coloca na boca e sente o gosto de sal. Ela tem muita concentração de sal nessa água. Então, água dos mares e oceanos, salgada. Água dos rios e lagos, água doce. Que não significa que ela seja doce. Significa que ela não tem tanto sal assim como a água do mar. A Terra é composta quase totalmente de águas salgadas. Então, quando você olha ali no globo terrestre, você fala, o que é maior? A quantidade de água ou a quantidade de terra que tem na Terra, dos continentes? Você vê um espaço muito, muito maior de água. Aí você fala assim, poxa vida, tanta água, e ainda querem me fazer acreditar que a água é pouca, que a água vai acabar se eu deixar a torneira aberta? Vai. Sabe por quê? Essa quantidade toda de água que a gente encontra, olha só, isso aqui é a quantidade inteirinha de água. Essa quantidade toda aqui, ó, é água salgada. A gente não usa água salgada para nosso consumo. Não usamos. Então, nós temos só aqui, ó, um pedacinho pequenininho que é água doce. Essa água, se ela não estiver poluída, é para o nosso consumo. Mas parte da água doce também se encontra poluída, imprópria para o consumo. Então, vamos lá, gente. Imagina que eu tenho uma garrafa, se eu quero comparar a quantidade de água doce com água de sal, não gostei da comparação, mas vamos lá. Digamos que essa garrafa é uma garrafa bem grande, com 97%, quase o total da água do planeta, ela é água salgada. E uma quantidade pequenininha, um copo, gente, essa quantidade para mim que é um pouquinho menor, ela é 2,5, é água doce. Isso é difícil da gente imaginar com um desenho assim, né? Então, vamos lá para o gráfico, ele é mais explicativo. Olha, dá uma noção geral. Esse total aqui é o total de água no planeta Terra. Desses, que é 97,5%, essa quantidade aqui, água salgada. E o pequenininho aqui, ó, 2,5, água doce. Esse porcento, gente, imagina aqui, ó, minha mão, quantidade de dedos em uma mão, 100%. São 5 dedos, é o total, 100% eu falo que é o total. Olha só, eu tirei aqui desse total, tirei um dedinho, ó, já não tenho mais 100%. Então, vamos lá. De acordo com a imagem e o gráfico, percebemos que há mais água salgada ou doce no planeta? O que tem mais aqui? Água salgada ou água doce? Certo? Vamos continuar então sobre a água. Gente, o Brasil é o país que tem mais água no mundo. Olha que privilégio o nosso país, né? Belíssimo. A gente tem uma responsabilidade muito grande em manter isso.
nós somos o país que tem mais água doce em todo o mundo. Por isso, cabe a nós cuidar muito bem desse recurso que é tão essencial a todos. Olha só, gente, a quantidade de água do planeta Terra. Imagine, isso aqui tudo é água do planeta Terra. Tudo isso. Essa quantidade, o azul escuro aqui, é a do Brasil. Tá? E sobra 70%. Tá. Então, olha só, 70% da terra é água. 70% da terra é água. Então, eu tenho muito mais água do que eu tenho continente. Imagina que eu tenho aqui, ó, 70% total é água. Esse aqui é o total do planeta Terra. 70% é água e essa quantidade pequenininha aqui é de continente, tá? Parte sólida. Então, vamos lá. Quer dizer, tem água sólida também. Então, vamos para o Brasil. Dessa quantidade aqui, ó, dessa quantidade toda de água aqui, lembra que tem pouquíssima água doce. Mas a maior quantidade de água doce, 11% de água doce do mundo está no Brasil. 11%. Isso é muita coisa, gente, muita. Olha, 97% das águas está nos oceanos, apenas 3% são água doce. Desses 3%, olha só, aqui já mudou a quantidade, né? Tava desses daqui, ó, 2,5% aqui, ó, 11% é no Brasil. Mas quantos países nós temos? Quantos países? E a gente ter 11% é muita água no Brasil, doce no Brasil. Então, vamos lá. Interpretando esse infográfico. Ó, infográfico, ele tem desenho e tem textos escritos e tem as porcentagens. Vamos lá. O infográfico mostra que o Brasil é um grande produtor de água salgada? Não, né? É um enorme país? Não está mostrando isso. Não está comparando o Brasil com outros países. Então, não mostra. Tem muita água doce comparada a outros países? 11%. Tá aí a resposta. Ou só tem oceanos? Não só tem oceanos, tem muita água doce. Comparado a outros países, tem 11% de toda a água doce do mundo está no Brasil. Vamos lá. Em relação ao planeta Terra, o infográfico nos informa que há muito mais porção de terra do que de água em nosso planeta. Há muito mais água do que porções de terra em nosso planeta. Ou há a mesma quantidade de terra e de água em nosso planeta, ou há apenas lagos em nosso planeta? Gente, nós temos aqui uma quantidade, ó, a água e terra. Então, você vai conseguir responder, né? Nós, seres vivos, precisamos da água para sobreviver. As plantas necessitam de água para quê? Gente, para crescer e dar semente, crescer e atrair insetos, crescer e alimentar animais ou apenas produzir flores. Gente, olha só, a planta ela tem que se reproduzir. Os seres vivos nascem, crescem e se reproduzem. Então, a planta tem que se reproduzir. Qual a forma que ela se reproduz? Produzindo a semente. A maioria das plantas, se bem que essa história não é bem assim, tem umas que não. Mas a maioria das plantas, ela precisa de água para crescer e dar sementes, que é a continuidade, a garantia da reprodução. No nosso planeta, encontramos uma variedade de seres vivos. Muito, né? O nosso planeta é muito diverso. Os elementos necessários para a existência dos animais são: o que a gente precisa para a vida? De sol e chuva, terra, água e sol, água e alimento, minérios e fertilizantes.
Então, o que a gente precisa para a sobrevivência? A gente precisa de muita coisa aí, né? Só que, olha só, a gente precisa de água para sobrevivência e nós precisamos de alimento, essenciais. Só que assim, nosso alimento é produzido na terra, água e sol. Sem isso a gente não produz alimento. Mas precisamos os elementos necessários, água e alimento. Os elementos. A maior parte do nosso planeta é coberto de água. Na natureza, além de estar presente em grande quantidade nos seres vivos, a água também pode ser encontrada. Gente, tem água em vários locais, inclusive nas plantas, e nos seres vivos, tem água. Então, mas além disso, ela pode ser encontrada nos campos e nos mares, nos rios e nas geleiras, nos lagos e nas montanhas ou em solos úmidos. Então, água doce. Tem água doce no mar? Não. Então, olha só, descarta. Nos campos e nos mares, não. Nos rios e nas geleiras? Sim, não é? Tem água doce nos rios e nas geleiras. Nos lagos e nas montanhas, nem toda montanha. E em solos úmidos, não. Agora, você vai completar com guá, gué ou gui. Então, eu quero que vocês testem, ó, aguado. Essa palavra existe, né? Deu certinho. Aguedo, aguido. Não, né? Agora vamos ver, né? Esse outro. Guancho, guancho. Guincho. Guincho. Ah, guincho eu conheço. Aquele de carregar o carro. Outras coisas. Então, você vai testando essas sílabas e completando com a mais adequada. Exercícios propostos para você fazer aí, tá? Complete as palavras para formar frases que enumeram as utilidades da água e depois encaixa no diagrama observado. Então, a palavrinha que você encontrar aqui, ela tem que encaixar no diagrama. Eu vou dar. Número 1, cozinhar alimentos no fogão. A gente precisa de água para cozinhar os alimentos. A gente precisa de água, número 2, para molhar as plantas. Agora, não vou falar, que senão vai perder a graça. Vamos continuar no próximo slide, no próximo vídeo, com os exercícios, com o segunda atividade.